A paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados irmãos. Estamos iniciando mais um culto de adoração ao Senhor e eu desde já agradeço a Deus por sua vida, por você estar aqui conosco adorando ao Senhor. Hoje nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender a lição de número 2 da nossa lição especial, edição especial da CPAD, que tem por título Despertamento Espiritual, um milagre. Glória a Deus. Esta é a lição que nós vamos aprender hoje, vamos estudar hoje, e eu espero que Deus encontre brecha, guarida no seu coração, para que possamos juntos adorar o Senhor, pois Ele está aqui, Ele está aí onde você está, e nós vamos adorar Ele. Nós vamos aprender a palavra, o despertamento espiritual. O verdadeiro avivamento acontece quando nós damos atenção, nós observamos a palavra de Deus. Este é o verdadeiro avivamento. E eu convido você, nesta hora, para adorarmos ao Senhor, levantarmos a nossa voz em oração, agradecendo a Ele por este momento, por este encontro, pois nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito até agora. Então curve sua cabeça, eleve seu pensamento ao trono da graça do Senhor e nós vamos agradecer e pedir a graça do Senhor sobre este lugar, sobre este momento e em nossas vidas. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esta, Senhor, oportunidade a qual o Senhor tem nos dado, meu Deus, de estarmos na tua casa para aprender um pouco mais de ti. Meu Deus, e nós iremos aprender um pouco mais da tua palavra hoje, ó Deus, com as lições bíblicas, ó Deus, que nós estamos desde a última semana, ó Pai, estudando. Então, Deus querido, Deus de Israel, tu és fiel, abre o nosso entendimento, abre, Senhor, a nossa visão espiritual, para que possamos entender os teus mistérios. Em nome do teu Filho, abençoa cada irmão que nos acompanha. A nossa equipe que está trabalhando, ó Pai, para este vídeo, este culto chegar até os lares, até as vidas. Deus amado, muito obrigado por tudo. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Irmão, vamos louvar ao Senhor com um hino da harpa. Nós vamos louvar hoje um hino da nossa harpa cristã. E nós já vamos dar continuidade, entrando no estudo de número 2 da nossa lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos, nesse trimestre, estudando uma edição especial da CPAD, que tem por título Princípios Divinos em Tempos de Crise. É esta lição que nós estamos estudando, e os irmãos podem acompanhar, quem tiver a lição, mas também nós temos uma lição nesse trimestre, que nós estamos na expectativa de estudá-las nos domingos, na Escola Bíblica Dominical, e nós vamos estudar sobre Efésios. Os irmãos que têm essa lição em casa também podem estudar em casa, podem nos tirar sua dúvida conosco através das nossas mídias, do WhatsApp, e é esta daqui: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos estudando ela em casa, e ao retornar aos cultos presenciais, nós vamos dar continuidade na Escola Bíblica Dominical. E nas terças-feiras nós estamos estudando esta lição que tem a edição especial da CPAD, que é os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Glória a Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2, Despertamento Espiritual, um milagre. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nós vamos louvar e entoar nesta noite o hino de número 387 da nossa harpa. Abra a sua harpa e nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 387. Glória a Deus. Aleluia. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém.
derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, aleluia, como em casa de centurião, e dai-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito e dá-nos hoje muitas conversões. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito, e aos que sofrem da tua proteção, a orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. A orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. Desperta, Jesus, desperta, Jesus Cristo, os que dormem, como em profundo sono do jardim, como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos dias, como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Os irmãos que não acompanharam na última terça-feira o nosso culto, onde nós falávamos da primeira lição desse trimestre, que tem por título Daniel ora por um despertamento. Esta lição está em uma playlist, os irmãos podem nos acompanhar no canal do YouTube, e lá tem uma playlist especial para as lições bíblicas que nós estamos estudando. Assim como esta está na playlist, a anterior a esta, a lição de número 1, também está na playlist, no nosso canal do YouTube, que está passando na sua tela aí no rodapé do seu vídeo. Os irmãos podem nos acompanhar também pelo YouTube. Toda a programação que nós temos, todos os vídeos estão lá no YouTube. Então, nós vamos estar sempre juntos, seja no Facebook como no YouTube, e que Deus abençoe a cada um. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva e também ative o sininho. Por que a importância do sininho? Porque todas as vezes que adicionarmos um novo vídeo, você vai estar você vai receber em primeira mão, e os irmãos podem curtir, comentar e compartilhar também, porque nós estamos falando da palavra de Deus, do amor de Deus, e isso é o que traz o verdadeiro avivamento que nós tanto precisamos nesses últimos dias. Aleluia! Como já foi bem dito aqui, a lição de hoje tem por título Despertamento Espiritual, um milagre. Glória a Deus. O texto áureo da nossa lição está localizado em Romanos, no capítulo 13 e versículo 11. Texto áureo em Romanos, capítulo 13 e versículo 11, que diz:
E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertamento do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Glória a Deus. Vou ler novamente, irmãos. Romanos capítulo 13, versículo 11 diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia. A verdade prática da nossa lição diz: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Aleluia! Veja que a lição deixa muito bem clara aqui através do texto áureo e também da verdade prática, que o verdadeiro avivamento, o despertar espiritual da igreja do Senhor é uma consequência de nossas escolhas e, na verdade prática, completa o resultado dessa consequência, que é a submissão à vontade de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E a leitura bíblica que nós vamos fazer hoje está localizada no livro de Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7, e também em Neemias, no capítulo 1, versículo 1 ao 3. Os irmãos podem nos acompanhar através da leitura da palavra de Deus com a sua Bíblia, irmão. Se você não tem a lição, você pode nos acompanhar através da Bíblia, que também você vai estar bem acompanhado, pois nossa lição ela está embasada totalmente na Bíblia Sagrada. Nós estamos estudando uma lição extraída da Bíblia. Não estamos estudando uma lição extraída de um livro de um escritor contemporâneo ou de um homem comum. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Então os irmãos podem nos acompanhar, como está no seu vídeo aí, as referências em Esdras e Neemias. Aleluia. Esdras, no capítulo 1, versículo 1 em diante, diz: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém. Quem é que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares, em que andar peregrinando, os homens do seu lugar ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores, lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Versículo 7. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Aleluia. Nós vamos ler agora Neemias, capítulo 1 de Neemias, versículos 1, 2 e 3. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor, através do profeta Neemias, no capítulo 1, versículo do 1 ao 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu,
no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Glória a Deus. E eu convido os irmãos nesta hora a fazermos mais uma oração, agradecendo a Deus por esta palavra. Então os irmãos podem curvar sua cabeça, como é de costume da nossa igreja. Quem pode, fique em pé, e nós vamos orar em reverência ao Senhor, agradecendo a Ele por esta palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, agradecemos a Ti por esta palavra, a qual estamos nos embasando, ó Pai, a qual acabamos de ler. Que seja, Deus, para a nossa meditação nesta hora, que seja para a nossa edificação, pois a Tua palavra, ela nos ensina que o verdadeiro e genuíno avivamento vem através da observância à Tua palavra. Assim como o Senhor orientou aos Teus servos e servas a fazerem, meu Deus, e a buscarem entender a Tua palavra, aqui estamos. Então fala com a Tua igreja, desperta a Tua igreja, Senhor, assim como o Senhor fez com o Teu povo naqueles dias. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E nesta hora, irmãos, antes de entrarmos na lição, eu convido a igreja, aos irmãos que nos acompanham, para louvarmos ao Senhor com mais um hino da harpa. E nós vamos louvar o Senhor com mais este hino da harpa cristã. Enquanto nós estamos louvando, os irmãos podem ofertar na casa do Senhor. Está passando no seu vídeo, no rodapé do seu vídeo, os dados da nossa conta para que os irmãos possam contribuir, ofertar e dizimar, contribuir com a manutenção da obra do Senhor. E no canto superior do seu vídeo, que aqui está, você pode também apontar a câmera do seu celular e você pode abrir esse QR Code que está aqui na sua tela e também contribuir. Deixa Deus te usar e contribua com a obra do Senhor, pois é através das ofertas alçadas, os dízimos e das ofertas, nós que estamos à frente da obra, nós temos condições de dar manutenção à obra, de ajudar os necessitados, de manter a casa do Senhor, o templo, pois é justamente com a oferta e o dízimo dos irmãos é que a igreja do Senhor se mantém, e isto é bíblico. Então, os irmãos podem acompanhar e no decorrer da lição nós vamos entender melhor isso, quando se trata lá em Neemias, no capítulo 12, versículo 44 ao 47, a forma que era prestado cultos. Então, os irmãos, veja que nós estamos fazendo uma forma bíblica de prestar culto ao Senhor. É justamente através da oferta e dos dízimos dos irmãos que nós mantemos a igreja. Ninguém é constrangido a ofertar. Pelo contrário, contribua segundo o que o Senhor propor ao seu coração. Contribua segundo o toque do Espírito Santo na sua vida. Se você não tem condições de ofertar, Deus, eu creio que vai abrir portas. Se você quer ofertar um valor e não pode, o valor que você vai ofertar é um valor menor, não tem importância, porque Deus sabe a intenção do coração. Então, o que nós não podemos deixar de fazer é de cumprir os mandamentos bíblicos, pois é através das nossas ofertas é que a casa do Senhor continua de pé, se mantendo aqui na terra e no aspecto físico e material. Nós temos preservado, nós temos pregado o aspecto espiritual da igreja, mas a igreja ela também tem um aspecto material, e esse aspecto material envolve pessoas, envolve objetos e envolve ofertas. Então, vamos louvar o Senhor. Enquanto nós vamos louvar, nós vamos estar ofertando na casa do Senhor Jesus. Hino de número 392 da nossa harpa. Aleluia. Glória a Deus. Perdão, irmãos, não é o 392. Perdão. É o hino de número 370. Hino de número 370 da nossa harpa.
Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Oferta também uma forma de gratidão ao Senhor. Então vamos ser gratos, mais gratos ao Senhor por tudo. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração, não custou nenhum preço a nós, a santidade, a paz e a fé, mas para Cristo ele morreu na cruz. Gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue, no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, Senhor, que possamos ser a cada dia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Agradeço a Deus por todos os irmãos que nos acompanham do estado do Ceará, os irmãos que congregam na Assembleia de Deus Comadésima, lá do Mato Grosso, que nos acompanha, de Pernambuco. Que Deus acompanhe e abençoe a sua vida. Amém? Nós vamos agora entrar na lição de número 2, que repito o tema, despertamento espiritual, um milagre. E o objetivo geral desta lição é o quê? Reconhecer a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. Nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro deles é explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais. Segundo, enumerar as finalidades do despertamento. E terceiro, ilustrar que Deus cumpre com suas promessas.
Glória a Deus. Podemos lembrar da lição anterior, onde Daniel, ele foi despertado a orar ao Senhor, quando ele se deparava com que a palavra de Deus, lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 10, onde foi feita uma profecia através do profeta Jeremias, que Deus ia libertar o seu povo do cativo num período de 70 anos. E quando Daniel observava a palavra, ele foi despertado a observar a palavra, e Deus despertou a Daniel para que Daniel orasse e pedisse ao Senhor que intervisse naquela situação. E Daniel cria, e Daniel acreditava na palavra que ele estava meditando. E a situação não estava favorável ao povo, não tinha nenhum resquício, não tinha nenhuma esperança aos olhos humanos para aquele povo, para que aquele povo fosse liberto. Mas nós podemos observar que Daniel, através das suas orações, Deus usou o profeta Daniel, e Deus interviu naquele povo e levantou Ciro como rei daquele povo. E Deus, através da misericórdia, despertou Ciro. E nessa lição nós iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. No primeiro ponto da nossa lição, nós vamos tratar o despertamento espiritual emana do próprio Deus. O despertamento espiritual, ele emana do próprio Deus. Veja que no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro, como está lá em Esdras, no capítulo 1, versículo 1, quando nós acabamos de ler a leitura bíblica, que diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. E Ciro, ele foi despertado pelo Senhor. Veja que a lição de hoje e todo o trimestre, que nós iremos estudar em todas as terças-feiras, vai falar sobre despertamento, ou podemos dizer sobre avivamento, porque quando Deus desperta o seu povo, há um verdadeiro avivamento. Nós não podemos separar estas duas palavras, despertamento de avivamento, porque o despertamento gera o avivamento, e o avivamento só é gerado porque existiu um despertamento. E veja que Deus, ele desperta um homem idólatra, rei de um povo idólatra. E a palavra de Deus, ela nos traz várias referências. E a lição, no seu primeiro ponto, ela vai dizer o seguinte: Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento. Veja que a lição deixa muito bem claro. Não foi o responsável por aquele despertamento, não foi o profeta Daniel. Deus apenas se utilizou do profeta, assim como ele se utilizou do rei Ciro, para despertar o povo. Mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. E eu gostaria de ler com os irmãos duas referências importantíssimas. Em Isaías, no capítulo de número 26, e versículo 12. 26 e 12 de Isaías. Veja a profecia que foi aproximadamente 200 anos antes do rei Ciro assumir o seu reinado. Antes do monarca assumir, o profeta Isaías profetizou esta palavra 200 anos antes, que diz, Isaías 26 e 12, o Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizestes em nós todas estas obras. Veja que Isaías, ela já tinha uma visão. Isaías, ele já cria que o Senhor ia fazer algo por seu povo.
E a outra referência que nós temos é 1 Coríntios, no capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Antes de darmos continuidade à lição, ao decorrer da lição, nós podemos observar aqui algumas lições para as nossas vidas. Veja que a lição começa dizendo, no primeiro ano, como em Esdras capítulo 1, versículo 1, no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. E alguém pode perguntar, mas por que foi no primeiro ano de Ciro? E a resposta que eu posso dar nesta noite é que Deus, Ele age da forma e no tempo que Ele quer. As formas em que Deus trabalha para o seu povo é uma forma que nos enche de esperança. E veja que Deus, Ele despertou Ciro no primeiro ano, como está muito bem claro, no primeiro ano de Ciro. E Deus, Ele age de maneiras diferenciadas, de maneiras que muitas vezes o homem não entende. Mas as maneiras que Deus trabalha são as melhores maneiras para nós, para as nossas vidas, por Ele ter todo o domínio do céu e da terra nas suas mãos. E veja que a história do povo de Israel, nesse período, é uma história de muita luta, de muita perseguição. E nós estamos apenas na segunda lição, e nós vamos ver depois, no decorrer do trimestre, várias etapas do povo. Mas veja que Deus age no tempo e na hora certa, com quem Ele quer. E Deus levanta homens que não são para confundir os que são. Deus, Ele muitas vezes age na contramão do mundo. Aleluia. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, olha o que a palavra de Deus diz para nós. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aleluia. E Deus levanta o rei Ciro para libertar o povo. E Deus, Ele faz essas obras para que o seu nome possa ser glorificado mais e mais. E veja o que a lição diz. Deus usa instrumentos para cooperarem com Ele, mas o autor do despertamento é Ele mesmo. Nós podemos observar aqui alguns personagens até agora. Esdras, Neemias, Jeremias, Daniel, o próprio rei Ciro. Mas veja que são apenas instrumentos, como a lição diz muito bem, que Deus se utilizou para abençoar o seu povo. Se por algum acaso o rei Ciro se recusasse a colocar em prática a vontade de Deus, com certeza Deus levantaria outro. Pois Deus não trabalha diante da circunstância do homem. Deus não trabalha no tempo do homem. Deus não trabalha da forma do homem. Deus trabalha de uma maneira exclusiva, de uma maneira somente sua, pois é uma maneira soberana. Por isso o despertamento é um mistério. Veja que o título da lição, ele traz esse tema, despertamento espiritual, um milagre. Por isso o despertamento é um mistério, porque Deus age de uma forma exclusiva, que somente Ele sabe. Veja que a promessa duraria 70 anos para cumprir, mas Deus cumpriu. E a situação não estava favorável, mas Deus mesmo assim, Ele operou e colocou em prática todas as suas promessas. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. E Jesus disse: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3,
e versículo 8. Veja que muitas das vezes nós traçamos planos, nós traçamos uma estratégia, nós pensamos de uma forma, mas Deus, por muitas das vezes, Ele não permite que aquilo aconteça. Porque nós não enxergamos como Deus enxerga. Nós podemos afirmar, através do que nós aprendemos com um grande teólogo, um homem de Deus, que Deus enxerga e vê além da curva. Nós enxergamos até onde a vista dá, até a curva, mas Deus, Ele enxerga além da curva. E por esta forma, e por conta disso, as promessas de Deus são efetuadas no meio do seu povo. Veja a referência que nós lemos aqui em João capítulo 3, versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando nós somos nascidos do Espírito, nós não temos mais domínio sobre o nosso querer. Mas como entender isso? Nós fizemos uma escolha. E a escolha que nós fizemos de adorar e servir a Deus, podemos afirmar que foi a melhor escolha que nós fizemos. E quando nós temos uma vida preenchida com o Espírito Santo, quem dá o direcionamento é Ele. Volto a repetir. O Senhor Jesus, Ele enxerga além da curva. Por muitas vezes nós traçamos um caminho, mas logo à frente tem um perigo. E o Senhor, por amor a nós, pela sua misericórdia, pela sua graça infinita, foi por isso que Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele muda os planos do homem. E é por isso que nós temos que confiar e acreditar que através dos planos de Deus para a minha vida, eu alcanço misericórdia. E é justamente este despertamento espiritual que nós precisamos. É o despertamento espiritual que emana do próprio Deus. Diante de tudo que acontece, que está acontecendo nos nossos dias, diante desta pandemia, desta crise, nós precisamos mais do que nunca de um despertamento espiritual. E esse despertamento espiritual é advindo do Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Sem esse despertamento, nós não vamos conseguir sair desta situação. Sem esse despertamento, nós não vamos conseguir evoluir e crescer na presença de Deus. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele vai muito além do que a mente humana pode superar, pode pensar, pode raciocinar. O cientista mais inteligente do mundo não pode entender e chegar à mente de Cristo, pois Ele é superior e nós podemos ser abençoados através do resultado da ação de Deus para as nossas vidas. Mas uma coisa digo nesta hora para cada um de nós: nós não precisamos entender a vontade de Deus. Nós não precisamos questionar, mas por que Deus fez assim e por que Deus fez daquela forma. O que nós temos que fazer é entender que nós temos que obedecer à voz do Senhor. Nós temos que obedecer à voz do Senhor. E este obedecer, repito, gera um verdadeiro e genuíno avivamento. E é justamente o que a lição quer nos dizer. O despertar da palavra de Deus. Esse despertar que vem do próprio Deus. Na síntese do nosso tópico 1, ela vai dizer o seguinte: o despertamento espiritual emana de Deus. Por isso ele usa os instrumentos que achar necessários para cooperarem com a sua soberana vontade. Veja que ele usou aqui um instrumento que para muitos seria improvável. Seria o rei Ciro, um homem idólatra, um homem que tinha outros deuses, mas Deus levanta Ciro
para abençoar o povo de Israel. E diante disso, eu creio que o Senhor vai abrir o nosso coração para entendermos muito mais. E eu deixo para os irmãos anotar esta referência, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, onde vai dizer que Deus se utiliza das coisas que não são para confundir as que são. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao versículo 29. Concluindo assim o primeiro ponto, despertamento espiritual emana do próprio Deus. No segundo ponto da nossa lição, tem por título as finalidades do despertamento. E o primeiro subponto vai dizer a restauração nacional de Israel. Ou podemos dizer a restauração física, material de Israel. Vamos tratar aqui nesse primeiro subponto do segundo ponto. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías cerca de 180 a 200 anos antes. Veja em Isaías 44, e versículo 28, e Isaías 45, versículo do 1 ao 6. Vamos fazer a leitura em Isaías 44, versículo 28, que diz assim: Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada e no templo funda-te. Veja que o período de tempo, quando foi dito esta profecia, foi de 180 a 200 anos. Mas o Senhor já falava através da boca do profeta. E Isaías 45, versículo do 6 ao versículo 8, a palavra de Deus diz mais. Isaías 45, até o versículo 6. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus, e fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia. Veja que palavra forte a revelação do profeta antes mesmo de todo este cenário acontecer. Deus, ele já, através da boca do seu profeta, já predisse tudo o que iria acontecer. Nem o próprio Ciro conhecia o Deus de Israel. Nem o próprio Ciro havia conhecido o rei. Mas Deus, que tem o poder e sabe de todo o tempo, ele regula o tempo, como nós citamos a referência de 1 Coríntios 27 a 29, que Deus se utiliza das coisas que não são. Nós podemos compreender ainda mais com esta passagem, com esta referência. E quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Por quê? Porque no início do primeiro subponto diz:
Deus, quando quer realizar os seus propósitos, ele pode incutir a sua vontade no espírito do homem. E assim ele fez no espírito de Ciro. O Espírito Santo de Deus incutiu em Ciro a sua vontade. E Ciro colocou em prática. Ciro foi o instrumento. E Deus cumpriu verdadeiramente a promessa feita através do profeta Jeremias. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Nós já lemos Esdras, capítulo 1, versículo 2. Começava assim uma restauração nacional do povo de Israel. Veja que Deus leva de volta o seu povo. E um fato interessante nesta fase da história é que os judeus eram aproximadamente em 3 milhões de pessoas. E os que regressaram à terra, a Jerusalém, foi mais ou menos 46 mil pessoas. Veja que a diferença de 3 milhões para 46 mil. E onde estava o restante do povo? E o porquê que eles não foram? Deus estava dando para eles uma nova oportunidade para restaurar a sua vida em todos os aspectos, em todos os sentidos, mas o povo não deu ouvido e muitos ficaram, a grande maioria ficou na Babilônia. Ficou no império do rei Ciro, quando o próprio rei já tinha autorizado a saída. Ficaram no conforto do seu lar, já estavam acostumados com aquela situação, já tinham se acostumado com a ideia de ser cativos na Babilônia. E o rei, ele estava dando a carta de alforria, ele estava liberando o povo, estava dando liberdade ao povo, mas o povo não queria. E era por conta dessas coisas, dessas atitudes, que Deus, ele imediatamente, no momento certo, ele levanta homens para despertar o seu povo. E sem esse despertamento, Deus nos dá a oportunidade e nós não enxergamos. Quando nós não temos um despertamento, quando nós não estamos dando ouvidos à voz do Espírito Santo, Deus está dando oportunidades, mas nós não estamos observando. Mas Deus, ele vai sempre estar levantando. Se nós estudarmos a palavra de Deus, nos tempos que depois vieram, depois desses tempos, nós vamos ver que Deus sempre levantou profetas para pregar a palavra, para despertar o povo, e até hoje faz. E até hoje Deus levanta profetas. E Deus nos dá, ele quer nos dar a restauração de tudo. E nós vamos entrar no segundo subponto do segundo ponto, que tem por título a restauração espiritual de Israel. Deus estava só dando o pontapé, mas Deus, ele tinha muito mais a fazer no meio daquele povo. E a restauração espiritual de Israel diz assim: Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. Veja, Deus nos deu a capacidade de escolhermos. Deus, ele não toma uma atitude por nós se nós não autorizarmos a ele a fazer isso. Estamos falando agora sobre livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. E nós temos que entender que nós somos livres para escolher, mas nós não somos livres para escolher as consequências. Nós somos livres para escolher, mas não somos livres para escolher as consequências das nossas escolhas. É aquela velha história, aquele velho ditado: se eu planto feijão, eu colho feijão. Se eu planto milho, eu colho milho. Se eu planto coisa boa, eu colho coisa boa. Mas você vê que em momento nenhum Deus, ele vai restringir do seu povo a oportunidade de plantar, a oportunidade de colher. Mas Deus, ele dá a liberdade e o poder de escolha, que nós chamamos de livre-arbítrio, para o seu povo.
E o povo sabia, o povo tinha consciência disso. E é por isso que nós temos que dar ouvidos e estarmos atentos à voz do Senhor Jesus. Nem todos que experimentaram um despertamento adquiriram o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente o seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Veja que muitas pessoas já passaram por momentos de despertamento espiritual na sua vida. Muitas pessoas já participaram de algo especial que Deus marcou o encontro naquele dia, naquela hora. Deus já avisou, Deus já mostrou. Mas nem todos vivem aquela experiência. Por quê? Para vivermos a experiência do novo de Deus para nós precisamos abrir o coração para que haja uma continuidade do progresso de Deus em nossas vidas. E é por isso que Deus tem sempre levantado profetas para despertar o seu povo. Porque muitos já foram despertados, mas não deram continuidade. E nós pregávamos no último culto que o melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Nós precisamos entender que nós temos que iniciar a obra, nós temos que iniciar o projeto orientado por Deus, mas temos que dar continuidade, porque só assim nós vamos chegar à linha de chegada, nós vamos cruzar a linha de chegada. As coisas de Deus não são como as coisas terrenas, porque se existe uma corrida, se você participa de uma corrida, só existe um primeiro lugar. Aquele que chegar primeiro ganha a posição de primeiro lugar. Mas no reino dos céus é diferente, porque Deus ele trata por igual todos os que cruzarem a linha de chegada. Então nós precisamos, com isso, ter a constância. E essa constância só é adquirida através de um despertamento que o Espírito Santo de Deus traz na nossa vida. É justamente através do Espírito Santo que estas maravilhas acontecem dentro de nós. É por isso que a Bíblia fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no mesmo Apocalipse diz que ao que vencer, receberá o galardão, receberá a coroa da vida, receberá o prêmio que o Senhor tem nos preparado. Então, o prêmio é entregue àqueles que chegarem até a linha de chegada. E não importa o seu ritmo, não importa se você está indo devagar ou você está correndo, você está com pressa. Deus, ele entende e sabe a limitação de cada um de nós. E é por isso que Deus tem diversidade de dons. Mas é o mesmo Espírito que opera em todos. Assim como ele levantou Ciro, ele pode lhe levantar. Assim como ele restaurou a sorte de Sião, de Israel, ele pode restaurar a nossa sorte hoje, porque ele continua sendo o mesmo. Mas tem que haver um despertamento. E Deus, ele quer restaurar a nossa vida no aspecto material, no aspecto físico, mas também, em especial, no aspecto espiritual. Aleluia. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muito dos costumes dos babilônios. Porém, havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça. Em Isaías, no capítulo 1, versículos 2, até o versículo 6, está essa referência. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado.
O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o homem sobre o pecado, a justiça e o juízo. Referência de João 16, 8 e 9. E nós vamos ver agora duas características. A primeira delas, o Espírito Santo é sempre intolerante contra o pecado. Intolerante com o pecado. Veja que o Espírito Santo, o próprio nome já diz, o Espírito é santo. E o que o Espírito Santo produz em nós? A santificação. Então nós não podemos estar no Espírito Santo e produzir outro fruto. Em Gálatas 5, vai falar sobre o fruto do Espírito. Só que você vai ver que o fruto é só um, mas o fruto tem 9 gomos. Então, o fruto do Espírito, ele está sobre nós. E cada um vai desenvolver as suas características do fruto do Espírito. É por isso que ele é intolerante com o pecado. Porque o pecado é totalmente o inverso das coisas santas. Se o Espírito é santo, ele produz santificação. Então nós não podemos viver na presença do Espírito Santo sem ser em santificação. Na vida de pecado, o Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Atos capítulo 9, versículo 4, versículo 5. Quando Saulo, no caminho de Damasco, ele teve um encontro real com o Senhor Jesus, o Senhor pergunta a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Senhor produz em Saulo uma transformação. E veja que coisa interessante. Quando aconteceu lá nas bodas de Caná, no casamento onde Jesus estava, o primeiro milagre, foi justamente o milagre da transformação da água em vinho. Interessante que, se nós observarmos que o milagre foi sobre a transformação. E quando nós nos deparamos com o Senhor, nós temos um encontro com Deus. O que Ele produz primeiramente em nossas vidas é o quê? A transformação. Nós não podemos estar quando nós estávamos na Babilônia. Da mesma forma, nós precisamos sofrer uma restauração espiritual. Nós precisamos estar em novidade de vida. E o interessante é que aqui fala sobre idolatria. A lição aqui no subponto 2, do ponto 2, diz e fala sobre idolatria. E tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, tudo que tira Deus do centro, tira a nossa atenção do Senhor Jesus, é considerado idolatria. E isso gera pecado. É um pecado contra o Senhor. Os irmãos estão entendendo que para termos o Espírito Santo dentro de nós, nós precisamos renunciar o velho homem, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos obedecer, e isso gera em nós um despertamento, uma renovação, um avivamento. E automaticamente, quando nós temos o Espírito Santo, nós somos santificados, porque o Espírito Santo produz santificação. Veja que algumas referências, irmãos, do Espírito Santo, através de algumas passagens bíblicas. Foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana, como está em João 4, 16 e 19. E fez Zaqueu confessar sua falta. Lucas 19, versículo 8. O Espírito Santo torna, manifesta as coisas más. Efésios 5, do 13 ao 14. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 5. O Espírito Santo faz com que os crentes andem
na luz. 1 João capítulo 1, versículo 7. O Espírito Santo faz com que o povo seu ande na luz. 1 João, você abra a sua Bíblia, marque essas referências, é interessante nós marcarmos na nossa Bíblia, porque serve para a gente meditar, refletir. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja a transformação. Se estamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o salmista diz: ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E no final diz que é ali onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja o que o Espírito Santo produz em nós. O Espírito Santo produz em nós o afastamento do pecado. E o pecado, a alegria que o pecado traz, não vale a pena. Porque é uma alegria disfarçada de luto. É um luto disfarçado de alegria, aliás. Veja que eu falei sobre livre-arbítrio. Veja que eu falei aqui que nós podemos escolher o caminho, mas não podemos escolher as consequências. Então não vale a pena trocar a presença de Deus por alguns minutos de satisfação carnal. Não vale a pena trocar a presença de Deus por alguns segundos de concupiscência da carne. Não vale a pena trocar a presença de Deus para satisfazer o homem, o eu. Não, nós devemos satisfazer e agradar o Espírito Santo de Deus em todos os momentos. E a segunda parte, que nós dividimos aqui, a parte A, que é o Espírito Santo, é sempre intolerante com o pecado. Nós vamos para a parte B, mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Veja que o Senhor, Ele não compactua com o pecado, mas o próprio Espírito Santo, Ele aponta e diz: o caminho é este, a verdade é esta, este é o Deus verdadeiro, este é o Deus em que devemos adorar. A palavra é clara, ela é uma carta aberta. E é por isso a importância de observarmos a palavra de Deus, porque João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então é justamente através dessa verdade que nós alcançamos a verdade verdadeira, a verdade que liberta. Esse era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Veja que a necessidade do povo de Israel naquela época era de um despertamento. Deus estava dando oportunidade para a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Deus estava dando oportunidade para aquelas pessoas viverem uma verdadeira alegria. Muitos não acreditaram, muitos não quiseram viver esta verdadeira alegria. E as necessidades daquele povo naquela época são as mesmas de hoje, como a lição diz. Mas o Deus continua sendo o mesmo também. Nós precisamos despertar. Quantas consequências estamos colhendo hoje por conta de atitudes do passado? Quantas consequências nós vamos colher ainda por conta de atitudes de hoje? Então não há tempo para ficarmos adiando uma decisão em nossa vida. Não há tempo para ficarmos colocando para frente uma decisão que nós podemos muito bem tomá-la agora. Mas se nós ficarmos observando ao nosso redor o que A, ou B, ou C vai falar, o que meu marido, o que minha esposa, o que meu irmão, o que meu pai, o que minha mãe, o que meu colega, o que meu parente vai dizer, nós não podemos depois querer viver uma nova dimensão, sendo que nós praticamos as velhas práticas. Nós queremos atitudes diferentes, fazendo as mesmas coisas. Nós só podemos ter resultados diferentes fazendo coisas diferentes. Nós só podemos usufruir de sobrenatural de Deus se nós entrarmos na atmosfera do sobrenatural.
E o sobrenatural é o que o Espírito Santo de Deus faz. É o que é a obra do Espírito Santo em nós. Então, olha o que o ponto 2 da lição diz. As finalidades do despertamento é o quê? Para a restauração por completo. A restauração por completo é a finalidade do despertamento. Restauração espiritual, restauração material, restauração na família, restauração no emprego, restauração na nossa vida particular, nossa vida íntima. É isso que o despertamento faz. Esta é a finalidade do despertamento. Mas nós precisamos dar ouvidos. A síntese do tópico 2 vai dizer: as finalidades do despertamento envolviam as restaurações nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria e a segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Não vamos tirar o nosso foco do Senhor. Não vamos colocar nada na nossa vida para nos desviarmos da presença de Deus, porque tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Desagrada a Deus. Vamos olhar para a cruz de Cristo. E dando continuidade ao terceiro ponto da lição, onde diz: Deus cumpre as suas promessas. O primeiro subponto do ponto 3 vai dizer: a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Vamos lá em Jeremias 27 e 22. Jeremias 27 e 22. Veja o que a palavra de Deus diz. A Babilônia serão levados e ali ficarão, até o dia em que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Cabalmente, o que o profeta Jeremias profetizou, capítulo 27, versículo 22, do profeta Jeremias, cumpriu literalmente na vida do povo de Israel. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Os irmãos podem ver isso em Jeremias 25, versículo 12, Isaías 44, 28 e 45, do versículo 2 ao versículo 6. Então Deus, Ele literalmente cumpre as suas promessas, e a fidelidade de Deus em suas promessas é esta, de cumpri-las. Não existia situação favorável, mas Deus cumpriu. Na sua vida, creio que para muitas pessoas que me assistem agora, não tem situação favorável, não tem nada cooperando a favor diante dos nossos olhos, diante dos seus olhos. Mas saiba que o Deus que não precisa de circunstância humana para agir, Ele pode agir em seu favor, pois Ele cumpre literalmente as suas promessas. Agora temos que tomar posse, temos que crer. Veja no subponto 2, que Deus renova as suas promessas de bênçãos. Ele só não as cumpre, mas Ele renova as suas promessas. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. Romanos 9, 23, Efésios 1, 18, Filipenses 4, 19 e Colossenses 1 e 27. Ou seja, Deus, Ele renova as suas promessas a cada despertamento. Quem está ligado, vive em renovação de vida. Veja que quem está ligado no despertamento, ele vive em renovo de vida. Ele nunca vive a mesma coisa, ele nunca vive na mesmice. Ele nunca vive uma vida monótona. Ele nunca vive a mesma coisa todos os dias, porque a cada dia, a cada manhã, Deus renova as nossas esperanças. A cada momento que Deus nos desperta, Ele renova as suas promessas. Renova as bênçãos espirituais sobre nós, seja elas espirituais ou materiais. Mas Deus desperta, Deus renova, Deus Ele aviva a obra
E nós que estamos em Cristo, vivemos em novidade de vida. E é por isso que Paulo diz: eis que tudo se fez novo. E eis que tudo se faz novo. Eis que a cada momento há uma esperança nova brotando dentro do nosso coração. Aleluia. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Veja que passagem interessante em Atos no capítulo 8. Atos no capítulo 8. Abra sua Bíblia, acompanhe através da Bíblia, que é muito interessante, abre mais os nossos olhos, a visão, para compreendermos melhor a palavra. Versículo 14 ao versículo 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Sabia que é muito importante para aqueles que vivem em Cristo Jesus buscar o batismo no Espírito Santo? Porque existem mistérios, irmãos, existem coisas que nós podemos entender e observar e viver depois de um avivamento. Existem coisas que nós só podemos usufruir depois de um batismo no Espírito Santo. E batismo no Espírito Santo não é para a salvação, é para os salvos. Temos que entender isso. Batismo não é para a salvação, é para os salvos. Só que os salvos, faz parte da vida dos salvos, o batismo no Espírito Santo. Veja que tudo que nós estamos falando aqui foi por obra do Espírito Santo. Então, quando é evidenciado em nós a presença do Espírito Santo, tudo, a nossa visão, ela dá mais abrangência ao que está ao nosso redor. Nós vamos observar melhor ao que está ao nosso redor. E quem é que quer viver com a visão limitada, correndo risco por aí afora? Eu creio que ninguém. Todos nós precisamos e prezamos por segurança. E a segurança do crente, a segurança do servo de Deus, a segurança daqueles que se dizem servos de Deus, é através do Espírito Santo. Então, por isso, há uma importância. Veja que a preocupação dos apóstolos era que todos os que criam e davam ouvido para o despertamento, viviam um milagre da transformação em Cristo Jesus, recebessem o batismo do Espírito Santo. É muito importante. Então a lição, ela nos traz esse assunto para que haja o despertamento. Não cesse de buscar o despertamento, a vontade de Deus, o batismo no Espírito Santo. Busque o batismo no Espírito Santo na sua vida. Viva uma nova vida, não tenha medo. O próprio nome já diz, é o Espírito Santo. O Espírito é santo. E que mal teria em recebermos o Espírito Santo? Pelo contrário, não existe mal nenhum. Totalmente ao contrário, nós temos que viver a vida segundo o Espírito Santo. Nós temos que buscá-lo todos os dias. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, procure o batismo no Espírito Santo. É uma coisa que somente você pode fazer. É uma coisa que somente tem que partir do seu interior, do seu íntimo, do seu coração. Todos nós que buscamos a Deus e que queremos ser uma nova criatura, nós temos que buscar o batismo. Os que já buscaram receber o batismo têm que viver sempre em uma busca constante. Porque não é apenas um momento, apenas uma vez, tem que ser evidenciado todos os dias o Espírito Santo em nossas vidas. E o batismo no Espírito Santo não é apenas
o que nós podemos dizer a glossolalia, ou falar em outras línguas. Não. É algo muito maior, é algo muito mais abrangente do que isso. Isso apenas é um detalhe. Mas também faz parte. Não tenha isso como uma desculpa para a sua vida, mas tenha isso como um alvo. Enquanto eu não receber o batismo do Espírito Santo, eu não vou parar. E depois que eu receber o batismo do Espírito Santo, eu vou continuar buscando mais e mais, porque eu quero viver uma vida avivada, uma vida de despertamento diante do Senhor. É para isso que estamos aqui na terra. É para isso que o Senhor nos fez, para o adorar. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Está entendendo o mistério? É um presente para nós. As bênçãos espirituais. E vem através do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo. Também resultado da morte expiatória de Jesus. Veja em Tiago, no capítulo 5, versículo 14. Tiago 5, versículo 14 e versículo 16 e 17. Tiago 5, abra sua Bíblia. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Veja que a oração é em nome do Senhor, então é ele que faz a obra. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Quem vai levantar o doente é o Senhor. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados, porque houve um arrependimento. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. Veja que a oração de um homem, de uma mulher de Deus, ela vale muito. E é justamente este é o resultado de quem busca ao Senhor. É a cura física, é a cura emocional, é a cura da alma, é a cura do espírito. E veja que encaixa perfeitamente nos nossos dias. Quantos estão precisando de uma cura hoje, agora? Seja ela qual for a cura, seja ela para uma pessoa que está lá no hospital internada, numa UTI, entubada, seja uma pessoa que está em casa sofrendo por uma enfermidade, seja uma pessoa que está sofrendo uma angústia emocional e espiritual. Jesus é a cura. Jesus é a cura para o mundo. Jesus é o que liberta, é o que transforma. Não se conforme em viver uma vida pacata, monótona, uma vida repetitiva. Experimente viver uma vida de novidades. Experimente viver o despertamento que Deus tem entregado a oportunidade para você agora. Experimente viver esta vida. E dê ouvidos à palavra de Deus. Estamos repetindo aqui todos os cultos. Ouça a palavra de Deus. Dê ouvidos à palavra de Deus. Deus te chama. Deus quer te salvar. Deus quer renovar a sua vida. Deus quer te entregar o melhor. Mas você tem que querer. E às vezes nós tentamos enganar nós mesmos. Está tudo bem. Está ótimo comigo. A minha vida está ótima, mas na verdade não está. E às vezes nós podemos enganar e podemos disfarçar até para os que estão dentro de casa. Mas diante de Deus nós não podemos disfarçar, nós não podemos enganar. Ninguém engana Deus. Pelo contrário, a nossa vida diante de Deus é como um livro totalmente aberto, porque foi Ele que fez, é o Senhor que autoriza muitas das coisas acontecerem na nossa vida. Então, mais uma vez eu repito, dê ouvidos à voz de Deus. Viva este sobrenatural. Porque Deus renova a fé dos abatidos. Subponto 3. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração. E só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Salmo 126, versículo 1 e 2. Vamos abrir a Bíblia. Salmo 126.
que diz o Salmo 126, versículo 1 e 2. Aleluia. Salmo 126, versículo 1 e 2. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Aleluia. Grandes coisas fez o Senhor a estes. O povo estava abatido. No versículo 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Veja que Deus, ele renovou a fé daquele povo. Deus, ele renovou aqueles que estavam abatidos. E veja o que Deus pode fazer por você. Deus pode transformar, pegar esta palavra do Salmo 126. E se você permitir, ele pode fazer valer na sua vida. Ele pode fazer isso acontecer justamente na sua vida. Vamos dar ouvido à voz do Senhor. Aleluia. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. Repito mais uma vez. A chama da oração tem que continuar acesa. Veja em Êxodo, no capítulo 30, versículos 7 e 8, que diz assim: no Antigo Testamento, né, no fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Êxodo capítulo 30, versículos 7 e 8. Êxodo 30, abra sua Bíblia. Aleluia. Versículo 7 e 8. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã. Quando põe em ordem as lâmpadas o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Veja que a oração é como um incenso diante do Senhor. E a Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 30 de Êxodo que este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Ou seja, as orações têm que ser contínuas. A vela tem que estar acesa da oração. Quando eu digo a vela da oração, é a nossa prática de oração. Ela não pode se apagar. E a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E este altar é justamente o altar de sacrifício. É quando você se dobra o seu joelho e você vai se doar em sacrifício ao Senhor. E este sacrifício é justamente nos humilharmos diante do Senhor, colocarmos a nossa vida diante do Senhor para que Ele possa fazer a sua vontade. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje como no dia de Pentecostes. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Só podemos conseguir esta fé, esse renovo através da oração, desse incenso que sobe até as narinas de Deus. A síntese do tópico 3 diz: Deus é fiel em cumprir as suas promessas dadas ao seu povo. Além de vivificar e renovar as suas promessas, Ele também renova a fé dos que estão abatidos. No quarto ponto, diz assim, para encerrarmos a lição: o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Essa parte fecha com chave de ouro esse quarto ponto. A lição de hoje. O primeiro subponto vai dizer: o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava em Neemias, no capítulo 12, versículo 44 ao 47. E o que é que está escrito em Neemias? Versículo 12, do 44
ao 47, irmãos. Abra aí a sua Bíblia. Neemias. Diz assim: também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para ajuntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali, e faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefe dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus. Pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. O povo continuou adorando conforme a lei do Senhor, conforme a lei mandava. E qual é essa lei? Era a lei que se tinha na época, era em obediência ao próprio Deus, porque Deus dava a lei aos homens. Deus, ele não tinha morrido na cruz ainda para ser uma oferta definitiva de uma vez por todas. E o povo adorava a Deus. Veja que quando a gente lê o texto, a gente percebe que cada um tinha o seu lugar na casa do Senhor. Tinha o porteiro, tinha o que cantava, tinha o que organizava, tinha o que abençoava, tinha o levita, tinha o sacerdote, tinha os que ofertavam, tinha os que dizimavam. Cada um na organização da casa do Senhor tinha o seu papel. E diante da obra do Senhor, nós temos um papel importantíssimo. E é o que Deus, ele propõe a nós, é o que Deus, ele determina, e nós não podemos fugir dessa situação em momento nenhum. O que Deus estabeleceu para nós cumprirmos é justamente o que nós precisamos cumprir. Nós não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, nós precisamos levar à risca a vontade de Deus. Veja que em Atos, no capítulo 6, versículo 4, veja que a decisão que os apóstolos tomam, estamos já finalizando, irmãos. Atos, versículo 2, versículo 6, capítulo 6, versículo 4. Veja o que a palavra de Deus diz. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos, eles tomaram essa atitude louvável, sábia, de continuar no ministério da oração e no ministério da palavra, que é o que justamente o que gera avivamento. Eles assumiram o seu papel, eles estavam colocando em prática o que Deus permitiu a eles, o que Deus determinou a eles. E no subponto 2, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4 e 6. Quando a Bíblia ela se cala, nós não temos que ter ouvidos. Entendeu? Quando a Bíblia se cala, nós não temos ouvidos. Porque nós só temos ouvido quando a Bíblia fala. E isso nós podemos observar em 1 Coríntios 4 e 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Ou seja, eu tenho que praticar o que a Bíblia me ensina. O que a Bíblia não fala para mim fazer, eu não tenho que fazer. E isso também é consequência de um despertamento. Porque nós observamos a palavra. E Paulo, ele instrui o povo, por amor ao povo, por amor à palavra, por obediência ao Espírito Santo, que nós não podemos ir além do que a palavra está nos ensinando.
Eu tenho que ser o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu só vou onde a Bíblia diz que eu posso ir. Quando a Bíblia diz que eu posso ir. Através da pessoa do Espírito Santo de Deus. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os seus preceitos. Salmo 119, versículo 63. E no Salmo 119, versículo 12, para encerrarmos, Salmo 119, versículo 112. Olha o que a palavra de Deus diz. Versículo 112. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Fecha com chave de ouro. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Ou seja, ainda deixa bem marcado, bem frisado aí, para sempre e até o fim. Despertamento existe quando nós inclinamos o nosso coração à palavra de Deus para sempre e até o fim. E a síntese desse tópico vai dizer: um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Veja que a obediência, ela faz parte da vida do cristão. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus, porque o povo de Deus vivia, a mente, a visão era mais abrangente, então não era qualquer coisa que podia iludir eles, não era qualquer falso profeta que chegasse naquela região, naquele lugar, que podia enganar aquele povo, porque tinham dado ouvido, inclinado o coração para as coisas de Deus, e eles estavam vivendo uma verdade que liberta, uma verdade que edifica. E nós temos que aplicar esta palavra dentro de nós, até hoje. Nós temos que viver esta palavra até hoje, e nós temos que obedecê-la até hoje. E mais do que nunca, esse período que nós estamos vivendo, nós precisamos, mais do que nunca, o despertamento, um avivamento, uma restauração das nossas vidas, na igreja do Senhor, na nossa família. E o Senhor está nos dando esta oportunidade, todos os momentos, todos os dias. E eu quero agradecer, fazendo uma oração a Deus e agradecendo a Ele por todas estas maravilhas que nós temos alcançado. Não esqueça que todas as terças-feiras nós temos um encontro aqui às 19h30 para aprendermos um pouco mais da palavra. Nos domingos às 19 horas também nós temos o nosso culto, e você pode ver e rever os estudos bíblicos, os cultos, as mensagens, os louvores no nosso canal no YouTube, que vai estar aparecendo aí na sua tela. Você pode se inscrever e ser edificado. Que Deus abençoe a sua vida, e nós vamos agradecer a Deus por tudo neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos por Tua graça e Teu poder sobre nós. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a despertarmos, ó Deus, do sono, da negligência, ó Pai. Assim como o Senhor despertou os profetas para alertar o seu povo, nós precisamos ser alertados todos os momentos, ó Deus. Por isso estamos aqui na posição de profeta, na posição de servos, na posição de adoradores, dos Teus adoradores, ó Pai. Que através do Teu Espírito Santo possamos viver uma vida renovada, uma vida cheia de alegria, de paz, de gozo, ó Pai bendito. Tem misericórdia de nós, abençoa as famílias que nos acompanham, a nossa nação. Meu Deus, que haja restauração, Senhor, no nosso país, de ponta a ponta. Restauração, Senhor, no poder legislativo, judiciário, executivo, Senhor amado, nas famílias deste povo. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, abençoa os enfermos. Cura-os, Senhor amado, as enfermidades físicas, espirituais e emocionais. As feridas que estão abertas, cicatriza, Senhor. Bota um bálsamo sarador, traz alegria, renova a fé,
Que este povo possa ter obediência à tua palavra, Senhor Jesus, e que viva, Senhor, uma nova vida. E nós cremos e te exaltamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja hoje em nossas vidas e que possamos dizer amém e glória a Deus e a paz do Senhor a todos em nome de Jesus.